Olá, bem-vindos ao canal Geografia em Tudo. Eu sou o professor Eligel. Estou aqui para tratar de assuntos hoje, um assunto de atualidades, tá bom? Não sei se vocês viram nos últimos dias aí, estão falando muito sobre sanções feitas contra técnicos do programa Mais Médicos, um programa muito especial que nós vamos discutir hoje. As sanções foram impostas pelo governo americano porque nós temos um deputado federal e um ex-filho ou um neto de um ex-ditador do Brasil promovendo sanções contra o Brasil, né? Ou no mínimo fomentando sanções contra o Brasil. E o governo norte-americano pegou esses caras aí, gente, me desculpa, de bode expiatório, que eles fazem um grave problema contra o Brasil. O custo só das tarifas, depois dá uma olhada na aula de tarifas, né, o tarifaço do Trump, que tem envolvimento com os BRICS, envolvimento com PIX, com terras raras, então fique esperto. E daí, uma dessas últimas sanções e problemas contra o governo americano, contra o governo brasileiro, foi sanções contra e a retirada de vistos de técnicos do programa dos Mais Médicos. Quer dizer, que programa que é esse que chamou a atenção do governo americano? Não, gente, isso é uma pauta da extrema-direita brasileira que tem vinculação desde a época do governo anterior, que era contra esse programa, que traziam, principalmente esse programa trazia técnicos ou médicos do país Cuba, tudo bem? Então, surgiu uma série de mitos que nós vamos falar hoje. Tudo bem? Então, mas o que tem a ver geografia com isso? Gente, lembra que políticas de Estado são territorializadas no Brasil inteiro, tá? Então, nós temos que falar isso daí. E uma das coisas da geografia é ver essa relação da espécie humana com o espaço geográfico. E nós, brasileiros, qual influência tem esse programa dos Mais Médicos no espaço geográfico brasileiro e nas várias macro-regiões administrativas do Brasil? Então, a gente tem que falar isso. Eu não vou falar como médico, mas eu vou falar como que esse programa, essa ação do Estado tem atuação no espaço geográfico. E tentar, né, gente, retirar de alguns mitos, alguns problemas, sim, qualquer programa de ação estatal muito capilarizada e muito extensa pode trazer problemas mesmo. Então, qualquer ação estatal ou pública não é de uma hora para outra que ela surge perfeita, ela vai sendo corrigida, tudo bem? Então nós vamos falar sobre isso. Vamos lembrar algumas coisas, gente. Cuidado! Você que está olhando esse vídeo numa região sudeste, é a região que mais tem médicos. Todo profissional, seja o profissional de saúde, de educação, o engenheiro, ele vai se sentir mais confortável trabalhando nessas regiões porque tem mais estrutura. Agora, existe uma forte desigualdade territorial no Brasil. Regiões norte e nordeste, às vezes, não são assistidas. E mais ainda, hein, gente, tem muito lugar dentro da cidade, a metrópole São Paulo, Rio de Janeiro, que alguns profissionais ou algumas profissionais não querem estar por vários motivos, e cada um tem os seus motivos para não quererem estar. E daí, o governo faz, desde 2013, um plano para falar o seguinte: opa, onde não tem médicos e médicas, eu vou fazer uma proposta de levar esses médicos até lá. Então, o Brasil é enorme, sempre pensa nessas desigualdades. Gente, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido. Então, você às vezes no seu grupo de WhatsApp que está discutindo com uma série de problemas nacionais, às vezes nós somos no nosso conforto de uma boa cidade no interior do estado de São Paulo, uma boa cidade no interior do Rio de Janeiro, uma boa cidade no interior de Minas Gerais, do Paraná, Rio Grande do Sul, mas não esqueça que existe grandes bolhas de pobreza em grandes e pequenas cidades, e em outras regiões nós temos bolsões de pobreza ainda. Então, o Brasil é um país ainda subdesenvolvido, com uma parcela enorme da população que necessita de uma mínima assistência, não tem nem a mínima assistência, minha gente. Então, tem que tomar cuidado. Então, o programa Mais Médicos, feito desde 2013, ele serve para dar o mínimo de amparo, o primeiro amparo para essas populações. Então, lembra que o serviço do médico e da médica não é um serviço apenas de terapia no sentido de, vou dar um remédio e pronto, acabou. Não, ou uma operação. Não, existe um fator educacional, um fator preventivo, um fator que ele é o primeiro impacto, aquela assistência primária de saúde. Então, às vezes, pode salvar vidas.
pode salvar vidas, nós vamos ver isso, tá? Não esqueça que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido e nós precisamos muito da escalabilidade do Estado, muito da escalabilidade do Estado, que o Estado atinja o maior número de pessoas, gente. Então, o primeiro contato com um médico, uma médica, já ajuda demais. Não esqueça, eu escrevi esse livrinho chamado Geografia e Economia, e eu quero mostrar sempre nesse livrinho, quem quiser esse livrinho pode colocar um nome, o e-mail, eu mando esse livrinho de PDF que trata de que, como ainda nós falamos de algumas circunstâncias em nossa cabeça de país subdesenvolvido, mas nós ainda moramos no país subdesenvolvido. Precisamos sim dessa extensão de serviços essenciais do Estado. Não esquece, gente, porque para crescer, os países ricos também, para crescerem, os países ricos usaram muito o Estado. E depois chutam a escada desse desenvolvimento, e a saúde é uma das coisas mais importantes. Então vamos falar um pouquinho sobre esse programa dos Mais Médicos. Por favor, gente, nós vamos falar o seguinte, nós vamos dar os aspectos gerais, depois a gente fala de alguns mitos, depois de fatos e das correções. Tudo bem? Não se esqueça, dentro da geografia tem um negócio chamado Geografia da Saúde. Sabia? Muitos vestibulares aí, gente, estão pedindo aspecto da geografia, porque, gente, nós temos um país de diversidade não só socioeconômica, mas uma diversidade também climática. Os médicos e as médicas sabem muito bem que na medicina preventiva, aspectos climáticos, não sendo determinista, gente, mas aspectos climáticos são muito importantes. E conjugue isso, aspectos climáticos com problemas socioeconômicos de moradia. Pô, gente, a gente chega com 7 milhões de famílias ainda, não existe uma moradia adequada. Apenas 33% da população brasileira, espalhadas de modo desigual e concentrado, tem o acesso ao saneamento básico. Gente, saneamento básico não é chegar água limpinha na sua casa, não. Saneamento básico também é sair essa água depois que ela cai dentro da nossa casa ou dentro da nossa casa, é sair por um esgoto de águas pluviais e ir direto para um curso d'água, e depois os nossos rejeitos, tudo que nós fazemos dentro de casa teria que ir para uma estação de tratamento de esgoto. E depois desse tratamento de esgoto, eu retorno essa água para a rede hidrográfica. Outra coisa, quando a gente fala de saneamento básico, nós temos também as campanhas de vacinação. Gente, vacina, por favor. É o primeiro grande saneamento básico e saúde preventiva. Vacina. E também nós cuidarmos do nosso lixo. Ainda nós temos muitos lixões, aterros sanitários, então nós temos que passar por uma revolução sanitária ainda, gente. 33%, um terço só, tem esse combo completo de saneamento básico. Por favor, vamos pensar nisso. Um país subdesenvolvido ainda, que nós necessitamos ainda da ação de escalabilidade, eu gosto muito dessa palavra, do Estado, porque às vezes a empresa privada não vai chegar lá, um hospital privado não vai chegar lá, e nós não podemos só contar com o assistencialismo das igrejas, de uma pessoa só, né? Nós precisamos também, ou do voluntarismo de uma empresa, ou de uma igreja, não podemos, gente, nós temos que ter esse acesso em direito para todo cidadão e cidadã brasileira, tá bom? Então, só para vocês terem ideia, então, saneamento básico, só 33%, 34%, vamos colocar assim, um terço da população brasileira tem completo. Então tem que tomar muito cuidado, gente. O programa Mais Médicos veio ao encontro disso aí para começar a tirar essas pessoas da miséria extrema e da vulnerabilidade extrema. É uma obra do governo federal, que tem o guarda-chuva, que tem ali o governo, o MEC, o SUS, e depois nós temos editais que as prefeituras e os estados participam desses editais, oferecendo contrapartida. Então é muito importante essa atenção, essa assistência primária à saúde. Os médicos detectam rapidamente as coisas, eles são cientistas, os médicos e as médicas nessa formação. Outra coisa, gente, por vezes, gente, cuidado, todo programa vai ter seu problema. Toda igreja tem o seu problema, toda empresa tem o seu problema, toda empresa pública tem o seu problema. Então, às vezes, a gente tem um lugar de fala, porque eu sou médico, eu sou médica, e esse lugar de fala da minha individualidade. Isso daí pode, e tem um lugar muito importante de fala, mas daí eu tenho que ver o programa como um todo, para dar o fato real desses programas. Por favor, gente, acontece isso, não é porque só um professor não dá aula, todos não dão aula nesse lugar da instituição federal. Uma pessoa viu na Universidade Federal, nos institutos federais, ou qualquer universidade pública, que alguém está consumindo algum tipo de substância que não é legal, então agora todo mundo é?
tem uma manifestação que eu vi lá que todo mundo é de esquerda. Não, não é assim, não, gente. Nós temos que ter essa realidade, um fato. E todo fato, nós temos a parte individual e a parte coletiva. Então eu tenho que ter esse fato, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter variáveis para fazer qualquer julgamento. Não é só para escrever essas coisas no grupo de WhatsApp. Isso aí é fake news. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então vamos a alguns fatos para nós discutirmos o programa Mais Médico, que é um programa hiper, mega importante, né? Cuidado, gente, você que tem um plano de saúde super bom, mas às vezes vai lá no SUS, né? Um plano de saúde super bom e fica reclamando dos Mais Médicos. Espera aí, gente. Tem uma população imensa de vulnerabilidade nossa. Imensa. Então vamos ver, dentro da geografia, nós cuidamos dessa territorialização da saúde, os determinantes climáticos, os determinantes de relevo, de altitude que podem incidir na área da saúde. Então, os médicos e as médicas têm que estar preparados para isso. E nós vamos ver como a ação política do Estado chega com esse programa Mais Médicos, tudo bem? Por exemplo, hoje são 24 mil médicos e médicas no programa Mais Médicos, uma lei federal, tá, gente? O programa atua em 4.200 municípios do Brasil. Gente, olha que coisa enorme. Portanto, cobre 94% do território nacional. Olha que bacana isso aí, gente. Que programa capilarizado. Cuida de 63 milhões de brasileiros. Os programas Mais Médicos, a gente foi criado pelo governo federal, com a presidenta Dilma Rousseff, em 2013. E tem lei, gente. Lei 12.871 de 2013. O valor, olha só. Por exemplo, quem está saindo, todo mundo, você que quer fazer faculdade, você já que está na faculdade, você tem que ter os primeiros passos, um apoio. E o governo, através desse programa Mais Médicos, faz o seguinte, gente, dá 14 mil reais para quem entra e o bruto fica 12.500. Isso é uma bolsa, tá bom? Bolsa tem isenção do imposto de renda. Outra coisa, os municípios, os estados, especialmente os municípios, quando participam do edital para ter esses médicos e médicas maravilhosos, tem que pagar um auxílio moradia e alimentação. Então, a bolsa aumenta. Em lugares que tem uma maior vulnerabilidade, você pode aumentar essas bolsas. Tudo bem? Então, nós temos que ver isso daí. É uma bolsa para você começar a sua carreira de médico. Ou que você queira vir para cá, um estrangeiro queira vir para cá, tem que passar pelas mesmas burocracias que os brasileiros passam. Mas, gente, põe já isso na cabeça, tira já esse mito. Nós vamos falar, mas tira esse mito. Tá bom? Tira esse mito. Quando o programa é aberto todos os anos, as primeiras vagas sempre serão para brasileiros hoje, tudo bem? Depois, as vagas remanescentes são passadas para outros profissionais, tudo bem? Mitos que assombram ainda os Mais Médicos, tá? Os Mais Médicos, ou os mitos, eu falo mito e depois vem o fato, né? Os Mais Médicos permitem atuar sem diploma e sem qualquer fiscalização. Qual é o fato? O fato que a lei exige diploma e cria um registro único específico para o médico intercambista, com escopo restrito à assistência primária de saúde, por favor, gente, tá bom? No programa Mais Médicos. Então, a fiscalização é feita pelo CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, tá? Além disso, a supervisão acadêmica obrigatória das universidades. Por exemplo, eu vou para algum lugar em Roraima, tem que ter a Universidade Federal de Roraima, tem que ter a Universidade Estadual de Roraima e assim por diante. Então tem que ter essa contrapartida. Um mito, né? Dispensa do revalida é geral e permanente. Fato técnico, a realidade, tá? O programa Mais Médico sempre teve múltiplos perfis. Brasileiros com CRM, brasileiros formados no exterior e estrangeiros. Em 2017, por exemplo, 46% eram brasileiros em 2007. Tudo bem? 47% em 2017 eram cubanos. Nós vamos ver que em 2018, o próprio governo cubano ele desfez o acordo. Tudo bem? E hoje só são 10% de cubanos, só 10%. E de outro tipo de modalidade. Tudo bem? Outra modalidade de contratação. São as correções que são feitas. Tudo bem? Não há um mito. Não há supervisão sem componente educacional. A realidade. Tem a supervisão acadêmica, é prevista e normatizada pela portaria do MEC. Como eu falei para vocês, no Brasil inteiro, outra política interessante do nosso país, do estado, é que tem universidades estaduais e federais em todos os estados, e tem o Distrito Federal, e tem também os cursos de medicina. Uma das primeiras coisas é instalar o curso de medicina, gente, é importantíssimo. E
há supervisão, sim, do componente educacional. Era um pouco mais aberto, agora tem diretrizes. Como eu falei para vocês, cada programa vai melhorando, vai se aperfeiçoando. Outro mito. O programa Mais Médicos é inconstitucional e legal. Mentira, ele sempre foi legal, início de uma medida provisória, depois foi, sim, passado pelo Congresso Nacional e, no final, né, lá em 2000, olha só, e nós temos aí em 2024, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, os Mais Médicos o Programa Mais Médico é um programa legal dentro da Constituição. É uma ação pública do Estado. Então é mito que é inconstitucional ou ilegal. Não existe, está na lei. É uma lei, tá bom, gente? Um mito. Não há evidências de impacto na saúde. Nós vamos ver que é um fato. A realidade, sim. Estudos já encontraram reduções de internações por condições sensíveis. Quando aquela primeira assistência primária de saúde, eu detecto uma coisa e já envio. Eu já peço, mesmo em áreas carentes, eu já peço algum tipo de exame mais aprofundado. O médico e a médica são cientistas para fazerem essas avaliações. Então, sim, já existem, por exemplo, nosso programa desde 2003, gente, já passa de 10 anos. Então, a cada ano melhora e é importante, porque em todas as universidades você tem pesquisa disso. Não só médicos e médicas na área de saúde, mas tem pesquisadores da geografia, pesquisadores da economia, pesquisadores da administração que vão vendo qual o impacto disso. E sim, tem impactos. Atenção primária da saúde. E especialmente, gente, estratégia de saúde familiar. Isso aí, gente, é um programa maravilhoso de prevenção de saúde. O médico, a médica da família. Ela é um in loco nos conceitos nos conceitos de geografia. Eu vou com o médico, com a médica no lugar. Olha que legal, gente. No lugar imediato de vivência. Então eu já posso antecipar vários problemas. Mito. É só o governo federal que tem contrapartida. Não. Especialmente Bolsa e Moradia, é o governo municipal quando participa do edital. Ele já tem que falar o seguinte, olha, eu vou dar em contrapartida isso. E geralmente, gente, é verba do Fundo Nacional de Saúde. Então não vão tirar de investimentos do município. Então eu já faço uma engenharia financeira administrativa para caber no orçamento dos municípios bem pobres e vulneráveis o programa Mais Médicos, tudo bem? Tem sim contrapartida de todas as escalas do executivo, tudo bem? Tira as vagas do médico brasileiros. Não, gente, o fato técnico, a ordem de prioridade, nós já falamos, é de brasileiro. Vai ler um pouco o grupão do WhatsApp, por favor, vagas só remanescentes. Profissionais, um mito. Profissionais chegam sem falar português. Agora, gente, nós temos o fato da realidade aí, o módulo de acolhimento, o módulo de acolhimento e avaliação dura mais tempo, e se vem um médico, ele tem que falar minimamente o português. Então, nas universidades federais e estaduais tem esse módulo de acolhimento. E também em universidades privadas, viu, gente? As universidades privadas estão participando sendo Mais Médico, tá bom, gente? Porque é um recurso muito importante para as atividades das universidades particulares. Então, o módulo, né, aquele módulo de acolhimento dos 6 primeiros meses, que vai ter que passar por esse módulo. É extremamente importante. Então, ele foi corrigido e não tem nada disso de português. É lógico que você tem um prazo para as pessoas aprenderem ou não, mas passa por um crivo muito profissional. Mito, o programa desorganiza o ensino médico e não contribui para a formação. Hoje, gente, pensa no Brasil, cheio de universidades pelo território brasileiro. Eu tenho que ter esses currículos, e se a universidade recebe verbas, recebe repasses para ter um curso sobre mais médicos e a preparação desses mais médicos, eu tenho que ter uma coisa muito mais organizada. Então já tem matérias para você fazer esses acolhimentos. Eu só vou fazer o que, gente? Uma organização do meu currículo para destinar esses médicos e para mostrar para o seguinte, olha como que está o preparo desses médicos. Então todas as universidades, gente, não ficam paradas. Elas necessitam dessa organização para acolher os seus novos estudantes. Então não desorganiza nada. O fato técnico que a lei estruturou o eixo de reordenamento da formação dos internatos. Lembra que depois que o internato é como se fosse o estágio do médico. Então, vamos lá, eu vou aprender desse jeito, já estou participando de grupos de estudo e de atuação dos mais médicos, tudo bem? Então, cuidado com essa, gente, porque a rede de universidades públicas, estaduais, federais e privadas vão sim ter amparo pedagógico e já direcionando seus currículos para as áreas específicas. Quer dizer, eu olho a geografia do país e falo assim, aqui você tem essas demandas, então eu vou estruturando. Coisa mais linda, gente.
olhando a medicina, olhando a geografia de cada ponto do país. Esse país é enorme, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 215 milhões de pessoas. Gente, tem que ter, em um país ainda subdesenvolvido, tem que ter sim um programa interessante, tudo bem? Os fatos, falamos dos mitos e vamos falar um pouco dos fatos. Corrigir as desigualdades regionais de médicos. O Brasil tem forte concentração de profissionais no eixo sul e sudeste, gente. Então, na lei está o seguinte, olha o que está escrito na lei, é diminuir a carência de médicos e médicos nas regiões prioritárias para o SUS. Evidências demográficas recentes confirmam essas disparidades por várias regiões. Eu tenho que sim levar esses médicos, não a força. Vai lá que você vai ter desconto no seu FIES. Vai lá e você vai ter esse amparo. Vai lá que você já tem essa bolsa e moradia garantida. Então comece sua carreira desse jeito. Escolha ir para lá. Então você tem sim essa correção das desigualdades regional dos médicos e médicas, tá bom? Fortalecer a atenção primária da saúde. Gente, a lei coloca como objetivo fortalecer a prestação de serviço de atenção básica em todo o país. Às vezes, gente, uma correçãozinha só, uma avaliação do médico, uma intervenção da médica, isso já alivia tudo, gente. Alivia tudo, gente. É melhor do que não ter nada. Então, o olhar clínico do médico já direciona, é esse problema, vamos para cá, né? Prover assistência imediata em áreas remotas e indígenas vulneráveis. Gente, é lógico, eu entendo perfeitamente que individualmente, às vezes a gente não quer se deslocar do bom lugar que nós moramos. Mas aí eu crio um incentivo para esses médicos e médicos estarem nessas áreas de quilombolas, nessas áreas de reservas de povos originários. Isso é super importante, gente. É super importante. Aumentar acesso e cobertura de estratégia da saúde de família. Gente, a saúde da família, quando você faz a saúde da família com assistente social, com os enfermeiros e enfermeiras, e com médicos e médicas, gente, e com assistência psicológica, importantíssimo, especialmente para crianças com as suas várias vulnerabilidades, é importantíssimo, gente. É importantíssimo essa saúde familiar, porque com o tempo eu vou conhecendo a família, e eu criando laços emotivos e laços de conhecimento do médico e da médica para com essas famílias. Deu muito certo esse acolhimento, essa estratégia de saúde da família, tá bom, gente? Reduzir internações por condições sensíveis. A assistência primária à saúde, a gente já chega e já vê o que tem que fazer. Então, você, antes de entrar e ficar essa doença ela se agravar, vamos fazer essa intervenção para você, olha, a correção é essa. E daí você diminui drasticamente, gente, a evidência de queda consistente dessas internações por condições sensíveis. Exemplo, causas cardiovasculares, infecciosas, com estimativa de dezenas de milhares de internações evitadas. Internou, gente, nós fazemos daí essa medicina de intervenção que vai custar muito mais caro. Eu não estou pensando no dinheiro, mas eu estou pensando em poupar para gastar dinheiro com outros e aumentar os programas, né? Então isso que é importante. Reordenar, a formação médica segundo a necessidade do SUS. Gente, deixa eu falar isso, é geografizar a medicina. Geografizar a medicina. A medicina de Roraima é diferente da medicina do Mato Grosso, a medicina do Pernambuco é diferente da medicina de Goiás. Willy, como assim diferente? Desculpa, gente, existem alguns determinantes climáticos, socioeconômicos, comportamentais e culturais que você vai ter essa adequação. Isso na geografia chama idiografia. Então você faz com que o currículo ele seja muito mais territorializado no lugar, na região. Eu posso ser muito mais eficiente. Tudo bem? Fixar profissionais onde mais precisam ficar. Retenção. O novo Mais Médicos, desde 2023, adicionou incentivos de permanência de 60 a 120 mil reais, conforme a vulnerabilidade, dependendo do lugar onde ele vai, além de melhorias trabalhistas e licenças. Principalmente porque uma médica e um médico precisam de licença paternidade, precisam de licença maternidade, precisam de licença. Às vezes as condições, gente, são tão drásticas, que eu não consigo ver no meu grupo de WhatsApp. São tão drásticas as condições, gente, o que vai acontecer? Olha que terrível. Os próprios profissionais, eles ficam vulneráveis de modo psiquiátrico, emocional, psicológico. Então eu preciso fazer esse amparo, criar legislação de amparo. Então é importante, tudo bem? E mecanismos de amortização da dívida do FIES. Gente, o FIES pode ser abatido em até 475 mil reais. Então quem for participar e teve uma participação no FIES, aquele programa que você recebe uma bolsa de estudo de universidades particulares, eu posso abater até 475 mil reais. Tudo bem? Quando eu faço esse programa dos Mais Médicos, né, gente? Olha que coisa interessante para o médico.
dar agilidade, tá? Dar agilidade federativa para repor e expandir a equipe. Gente, se eu tenho um olhar do médico, de uma enfermeira de assistência social, eu já tenho relatórios, eu começo a ter um banco de dados de relatório que o SUS ele vai começar a ter uma atuação muito capilarizada e muito mais eficiente. Eu não gosto muito dessa palavra eficiente, mas muito mais assertiva. Uma otimização dos recursos públicos. É importante ter essa otimização dos recursos públicos, tá? Então, quando você tem esses profissionais, e junto com as universidades, geógrafos, economistas, administradores, biólogos, né? Cuidando e estudando isso com uma série de dados, eu posso ter uma eficiência maior do gasto dos recursos e cuidar de modo muito mais individualizado dos nossos pacientes, dos nossos brasileiros, tá bom? Porque o mesmo brasileiro que está lá no meio da Amazônia, gente, é o mesmo brasileiro que está aqui em São Paulo ou está no Minas Gerais, que precisa dos mesmos cuidados, tudo bem? Integrar ensino, serviço e garantir supervisão e educação permanente. A lei determina supervisão acadêmica por universidades públicas e privadas e integração de ensino e serviço. A Organização Pan-Americana de Saúde, OMS, Organização Mundial de Saúde, apoia o monitoramento, avaliação e consolidando padrões de qualidade. Tudo bem, gente? Então, põe na cabeça, a principal foco é assistência primária à saúde, gente. Assistência primária à saúde, que se desdobra na estratégia de medicina familiar. Tudo bem, gente? Do programa de médicos e médicas para a família. Por favor, gente, é o primeiro impacto. Também promover qualidade territorial com resultados mensuráveis. Estudos, acabei de falar, esses estudos mostram queda drástica no número de municípios com densidade extremamente baixa de médicos e ganhos de cobertura e qualidade em território historicamente negligenciados. Pô, gente, então conseguiu levar esses médicos, de novo, para lugares inóspitos e o SUS ser muito mais eficiente para cuidar dessas pessoas, gente. Dessas pessoas, e lembra, gente, tem uma medicina que é pediatria, tem uma medicina que é ortopedia, tem medicina que é para cuidar de tudo, depois até chegar na geriatria, uma coisa linda, maravilhosa, tem que ter esse primeiro contato, às vezes não precisa daquele, há necessidade de ter de modo regional, hospitais que vão dar tratamento de operatório, pós-operatório, ou para programas de tratamento oncológico, de câncer, que são muito caros. Imagina essas pessoas já sendo dirigidas para o lugar correto, tá bom? Promover essa igualdade territorial com resultados mensuráveis. Todo mundo está estudando isso, gente. Cuidado em espalhar fake news. Cuidado para espalhar fake news. Essa coisa das sanções impostas pelo Estado americano, pelo estadunidense, é só para, e pode ver que a pauta da extrema-direita de ir contra esse coletivismo dos recursos públicos e políticos, gente. Nós precisamos cuidar de todo mundo, não de modo individual. Começa com o coletivo e vou para a individualidade. Cuidado, gente, eles pegaram uma pauta e estão fazendo sanções. Não sanções assim, gente, só baseado em fake news. Lembra, gente, que, por exemplo, o caso cubano, o governo cubano também até tem médicos cubanos, gente, na Itália, em vários países em desenvolvimento e desenvolvidos. Por favor, gente, não caia em fake news, tá bom? E vamos lá ver as correções. A falta de proteção social, licenças para bolsistas. Agora, gente, pela Lei de 2023 e 2024, todos os bolsistas têm licença maternidade, paternidade, as férias, lógico, tudo bem? Apoio psicológico, psiquiatra, tem, gente, tudo bem? Já está previsto em lei. A ausência de avaliação estruturada de desempenho. Agora, gente, existem essas avaliações ligadas às universidades públicas, ao Conselho Regional de Medicina de cada estado, e tem essas avaliações recorrentes de desempenho, tá bom, gente? Avaliação anual com instrumentos padronizados, para você ter, assim, essa função, e ajudar também quando os médicos e as médicas querem se locomover de um lugar para outro. Rotatividade e realocações. Então, no começo, ficava, quero ir embora e desiste, aquela coisa toda. Regras de movimentação que preservam a continuidade do cuidado de cada localidade. Então, hoje existem definições normativas para transferência desses médicos e médicas. Então, agora, você tem até algumas penalidades dentro da lei que não pode ficar mudando tanto assim, e as desistências, né? Antigamente tinha poucos incentivos de fixação, hoje tem a bolsa, a própria bolsa, hoje você tem, e essas bolsas vão sendo modificadas ano a ano de acordo com também o referencial do ganho da classe médica, tá bom? E lembra, tem o auxílio moradia, alimentação em áreas vulneráveis, esse dinheiro pode ser até maior para você incentivar a pessoa a ir. Custo de instalação e manutenção recaindo sobre o profissional. A ajuda de custo federal,
né, do Ministério da Saúde, já tem, do Fundo Nacional de Saúde, gente. Então passou a conceder ajuda de custo de 3 bolsas de formação, de despesa de instalação e até a moradia. Já tem isso, cuidado com essa... nós tivemos essas correções. Dificuldade crônica de provimento de terras indígenas. Hoje, gente, já tem, junto com o Ministério da Justiça, áreas, principalmente áreas de migrantes, áreas de povos originários e quilombolas, ações pontuais e específicas para médicos vão para essa região, junto com Polícia Federal, Ministério Público, Ministério da Saúde, bem? Junto, atuando de forma coordenada. E se vai qualquer área de povos originários, você tem R$4.000 a mais na sua bolsa, tudo bem? Componente educacional difuso, acabei de falar, gente. As universidades, elas vão se adequando e elas vão se configurando, trazendo seu currículo para ter uma medicina amazônica, uma medicina do semiárido, uma medicina do Cerrado, uma medicina do sul do país, das várias localidades, do centro-oeste, das suas várias metrópoles, tá? E o módulo de acolhimento e avaliação, sem critérios uniformes. Hoje, gente, já tem critérios uniformes de esse módulo de acolhimento, especialmente para estrangeiros. Distribuição das vagas pouco transparentes. Hoje, todo ano tem edital, gente. Todo ano tem edital. Registros profissionais de intercambistas com regras antigas. Modernização do registro único. E carteira de identificação, que foi uma portaria de 2024. Atualizou a portaria de 2013. Submissão do número de registro. Então, todos estão sob cuidado das leis, tá bom, gente? Todos. Pagamentos e fluxos financeiros sem normativo atualizado. Acabei de falar para vocês, a cada ano, o conselho que regula o programa dos Mais Médicos vão vendo o tipo de auxílio de bolsa, o tipo de auxílio de moradia, especialmente as bolsas de pagamento. Ocorre isso e utiliza o Fundo Nacional de Saúde, tá bom? Sustentabilidade municipal e expansão desordenada. Modalidade de coparticipação com critérios de adesão voluntária, portaria 752/26. Todo ano tem edital. E para participar do edital, existem as contrapartidas. Não é desordenado, gente. Não é desordenado. Então, gente, não existe mais vínculo do governo cubano no programa Mais Médicos desde 2018. Aquela acusação de trabalho escravo cubano hoje não se aplica à estrutura vigente. As críticas históricas ajudam a entender por que o programa foi redesenhado para contratos diretos e pagamentos integral. Ninguém mais faz pagamento para governo mais. Então foi uma forma rapidamente de fazer uma coordenação com outro país que possuía esses médicos e agora eles foram sendo totalmente aperfeiçoados. Então, desde 2018, gente, não existe mais isso. Não existe mais isso. De novo, gente, aquele papo que toma médico de outros países e fica tirando emprego, lembra que eu falei para vocês? Hoje, apenas 10% dos médicos são cubanos e a primeira parte do edital é só para brasileiros. O aperfeiçoamento caminha no sentido de fixação territorial do trabalho médico, incentivos à ajuda de custo, distrito sanitário especial, que os quilombolas e povos originários, e qualificação pedagógica continuada através das universidades públicas, federais, estaduais, municipais e privadas. Tá bom? O que é coerente com a geografia da saúde, a territorialização da assistência primária de saúde, tudo bem? Redução de vazios de assistência e fortalecimento do cuidado longitudinal. Aquele cuidado, gente, que eu começo com o primário e depois eu posso ir para as intervenções de maior complexidade, até chegar no hospital regional. Por favor, gente. Isso é geografia da saúde, buscando os mais médicos, busca as áreas de vulnerabilidade em grandes centros ricos, e nas várias regiões brasileiras com essas fortes desigualdades, tudo bem? Em paralelo, refinamento de governança, regras de movimentação, tipologias de vagas, registro único e regras de pagamento. Diminui frições administrativas e melhora a continuidade do cuidado das equipes da estratégia da saúde familiar. Então, gente, por favor, nós temos aí, gente, por favor, os Médicos Sem Fronteiras, não caia, por favor, nessa onda de fake news. É importante, é muito importante, gente, nós termos as denúncias, porque no programa tão grande, o país tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 5 regiões mais administrativas, uma série de sub-regiões com clima diferente, com relevo diferente, com necessidades diferentes.
Então é importante sim as correções, mas o programa foi muito eficiente, está sendo muito eficiente, porque ainda o país é um país subdesenvolvido. É um país subdesenvolvido, é um país subdesenvolvido que necessita da escalabilidade do Estado. São mais de 64 milhões de pessoas nesse programa. Por favor, gente. As sanções que o governo americano fez, eles não olham a realidade, eles estão interessados em outra coisa, gente. Eles estão interessados em salvar um grupo que está traindo a soberania do Brasil e, mais do que tudo, eles estão interessados em desestabilizar um país enorme com programas que estão funcionando para a população mais pobre. E nós, às vezes, desses grupos que nós temos aí de o WhatsApp, desses grupos de fake news, nós pensamos mais com o fígado e queremos mais atingir o debate com outras pessoas do que sentar, mostrar o geral e falar os fatos. Mencionei para vocês alguns fatos da geografia, lembra? Nosso país é enorme e nossa população ainda necessita de um cuidado muito especial. E essa é uma ideia, já faz mais de 10 anos que tem esse programa, gente, por favor. Tudo bem? Aqui são alguns fatos do programa Mais Médicos, espero ter elucidado para vocês. Quem quiser o livrinho, tudo bem? Eu mando para vocês em PDF, é só mandar no direct aí do nosso vídeo, manda seu e-mail, eu mando para vocês em PDF, tá bom? Para mostrar que ainda nós necessitamos, do lado individual, nós precisamos da escalabilidade do Estado, nós somos um país subdesenvolvido. Tudo bem, gente? Um grande beijo, muito obrigado pelo canal, vocês participaram aqui do canal Geografia em Tudo. Espero ter elucidado algumas coisas, tudo bem? Lembra, gente, que a nossa visão individual, para ser um dado científico, eu tenho que contrapor a visão geral. E com dados, fazendo favor, dados, os fatos da realidade, tá bom? Um grande beijo do professor Eligel e muito obrigado pela participação aqui no canal Geografia em Tudo. Um beijo.